Fala galerinha, tudo tranquilo? Estão se cuidando nessa quarentena aí? Espero que sim, de coração, espero que todos os seus familiares estejam bem. É um período necessário, né? Estamos passando por uma dificuldade, mas como tantas outras que o planeta passou, vai passar e vamos logo voltar à nossa normalidade. Espero que gostem desse novo formato de aula aí, que entendam o conteúdo. Qualquer coisa, pode mandar mensagem, pode mandar um pedido que a gente tira todas as dúvidas que vocês precisam, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a água, a quantidade de água que a gente tem no planeta. Dentre as teorias que nós temos para a água, são várias hipóteses levantadas, tá? Que a água foi criada nos primórdios da formação do planeta. Algumas teorias levantam que parte da nossa água veio de asteroides, de cinturão de asteroides que circundam a nossa galáxia. Então, pensando por esse lado, você tem parte do teu corpo que pode ter alguma molécula de água que tenha vindo do universo, tá? São várias teorias levantadas quanto a isso, mas o que a gente tem no planeta, nós temos um planeta que tem cerca de 3/4 dele todos formados por água, tá? Ela engloba cerca de 71% da superfície da Terra, ela tem água no estado líquido. Isso não quer dizer que a água potável, tá, pessoal? A água potável, ela é diferente, a constituição dela. Cerca desse volume total, nós temos 97,4% nos oceanos, que essa água no estado líquido, né? E parte dela congelada nas geleiras que estão inacessíveis, cerca de 2% dela, nos polos terrestres e nas geleiras, e estão em estado sólido, né, congelada. A água no estado líquido também aparece em rios e lagos e represas, infiltradas nos espaços dos solos e das rochas, aonde ela completa o ciclo hídrico, né, que foi visto um pouquinho atrás ali, o ciclo hidrológico da água. As nuvens, os seres vivos fazem parte desse pacote que engloba uma quantidade de água que está presente no nosso planeta, tá? Ela apresenta uma concentração de sais que é geralmente inferior à água do mar. Quando a gente fala, a gente levanta a hipótese da água potável, a gente está falando nisso, tá? Que a água potável, para nós podermos utilizar ela no dia a dia, ela tem que ter concentração de sais em quantidade suficiente para sanar a necessidade do nosso corpo. Então, a água salgada, ela tem uma quantidade exagerada de sais, né? E que faz mal para o nosso corpo. O sal em excesso, ele desidrata as células. Então, ela não é adequada para o consumo, né? Uma coisa bem simples que você pode notar quanto a isso é quando você... A mãe tempera a salada lá, a alface, o tomate, ou outra salada folhosa, que se temperar um pouquinho antes e deixá-la lá temperada, aquela folha murcha, né? Ela turge. Quer dizer que a quantidade de sal, ela retirou a água da planta para equilibrar aquela concentração. Então, por isso que essa quantidade de sais exagerada é muito grande, tá? Vocês podem olhar aqui, essa daqui é a Lucy, tá me acompanhando hoje. Colo, adoro um colo, meu Deus, para ficar no colo é um absurdo. Voltando ali a chamada água doce, né? Que a gente tem, que é a água que nós podemos utilizar para o nosso consumo, ela capta apenas cerca de 2,6% da água total do planeta. Então, nós temos a mesma quantidade de água no planeta desde sempre, tá? A quantidade de água não muda. O que muda é a potabilidade dela, se ela é potável ou não, ou se ela é adequada para o consumo ou não, tá? Dentro desses 2,6%, cerca de 1,8% da água doce ela está no estado sólido, naquele estado das geleiras, nos polos, nos topos das montanhas muito elevadas, né, que são as neves eternas. Como a altitude, quanto mais você sobe, mais diminui a temperatura,
essa neve é tida como neve eterna, então essas águas estão congeladas. As águas subterrâneas correspondem a 0,6% da água doce, que é a parte que está infiltrada no solo, nos rios subterrâneos, nas correntes subterrâneas, e o restante dela está disponível em rios e lagos, tá? Disponível para o nosso consumo, a gente só tem cerca de 0,00002% de água que é disponível para o consumo humano, tá? Isso é um grande problema em várias regiões do planeta, né? O Brasil, as regiões norte e nordeste sofrem muito com essa falta de água potável, devido à escassez que eles têm, a falta de água, a presença de rios, a pouca presença de rios e lagos disponíveis para utilização, tá? E isso gera um problema de nível mundial, tá? Não é só o Brasil que passa por isso. Várias outras regiões, o Quênia, a África, são regiões muito pobres em água potável. Apesar de a gente ter essa quantidade absurda de água em todo o planeta, pouca quantidade dela é disponível para o consumo humano. E você tem essa grande discussões por parte dos governos, né, das instituições mundiais, a própria ONU, de estudar alternativas para produção de água potável, né, de água doce. A própria dessalinização dos oceanos, né, hoje a gente tem aparelhos, máquinas que conseguem tirar o excesso de sal da água oceânica e tornar ela potável para o consumo, tá? Os tratamentos de água que nós temos nas regiões, né? Por exemplo, no Paraná a gente tem a Sanepar, que é responsável pelo tratamento de água para o consumo humano, então ela tem que ter uma quantidade X de sais introduzidos nela, né? Bem como uma quantidade de flúor X. O flúor ele foi instituído no tratamento de água a partir de uma resolução de 82, se não me engano, tá? Com o intuito de diminuir a incidência de cárie dentária. Então, ela é instituída no próprio tratamento de água, nas instalações de tratamento de água, quando se faz a retirada de outros corpos, de toxinas, de micro-organismos, de bactérias, o flúor é colocado na água também, para ela poder ser utilizada para o consumo, tá? O trajeto da água, ele é grande, ele demora centenas, milhares de anos para uma água subterrânea fazer todo o ciclo hidrológico que começa lá na chuva, a água vai evaporar, ela vai voltar para a atmosfera, quando chove ela vai cair, ela vai infiltrar na terra, ela vai agregar minerais nessa infiltração que ela faz na terra, tá? Até ela voltar à superfície terrestre, para os mares, para os rios, para os lagos, para os oceanos. Então o trajeto dela pode demorar muito tempo dentro desse ciclo hidrológico, tá? E muito tempo assim, milhares de anos, centenas de anos. Então você pode ter água no teu corpo que alguns milhares de anos atrás ela estava nos leitos rochosos, né? Ela estava infiltrada no solo. A presença de água nos seres vivos, ela é extremamente necessária para a manutenção da vida nos corpos, tá? O nosso corpo ele não é preparado para viver com baixa quantidade de água, tanto que o nosso corpo, se você passar 3 dias sem tomar água ou com escassez de água, você começa a ter falência múltipla das células corpóreas, tá? Porque todas as nossas reações químicas e bioquímicas que acontecem no nosso corpo, elas dependem diretamente da água, desde a sua alimentação até a quebra de moléculas menores, de açúcar, de proteínas, de carboidratos que você vai utilizar na alimentação. A água ela faz papel fundamental na manutenção da vida, tá? Então ela é extremamente necessária. Por isso que sempre se coloca, você tem que consumir no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Isso é variável, tá? Depende muito de como você tem
as tuas atividades diárias. Se você é uma pessoa muito ativa, aí você conta a água que você tem nas frutas, nos vegetais folhosos. Por exemplo, a melancia. A melancia, ela tem 95% de água. O tomate tem 95% de água. O nosso corpo, ele é cerca de 70% dele é só água. Então ela é extremamente necessária, ela é um fator totalmente importante na manutenção da vida, tá? E é um dos fatores que possibilitou o surgimento e a manutenção da vida na Terra. É um dos principais componentes da nossa biosfera. A biosfera, ela engloba diversos tipos de ecossistema. Esses diversos tipos de ambiente na Terra são habitados por todos os tipos de seres vivos existentes no planeta, das formas mais variadas, de tamanhos variados, e o que tem em comum com todos os seres vivos é a presença de água na sua composição. A água viva, ela tem 96% de água na sua composição, 95%, 96%, o pepino, o tomate. A água, ela não está presente só nas plantas, ela está presente em grande quantidade em todos os seres vivos do planeta, tá? O nosso próprio corpo, como eu comentei com vocês, ele precisa de toda essa quantidade de água para manutenção da vida corpórea e para baixar a temperatura do corpo, para fazer essa quebra de moléculas. A água, por mais que ela seja uma das substâncias mais comuns no planeta, ela é feita de matéria, né? Então, a matéria são feitas de partículas muito pequenas e invisíveis a olho nu. A gente sabe que uma molécula, a gente vê, mas eu vejo a água. Mas quando você pega a água, a cada 1 grama de água tem cerca de 30 sextilhões de moléculas de água. Uma molécula de água, ela é invisível a olho nu. A gente sabe que ela existe pelas ligações atômicas, né, pela formação dos átomos que englobam a água, mas cada átomo, ele é determinado a um elemento químico, tá? Os ciclos que nós temos de manutenção da vida na Terra, o ciclo do carbono, do nitrogênio, da água, do oxigênio, todos eles são formados a partir de átomos, que são componentes essenciais para a manutenção da vida terrestre, tá? Os átomos, eles se unem entre si formando moléculas. Então, se eu quero fazer uma molécula de água, por exemplo, a gente fala, mas a água é H2O. Mas o que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Eles se ligam, eles têm uma ligação simples, né, entre eles, e forma a molécula. Mas é fácil criar água, então? É fácil, as ligações são simples entre essas moléculas, mas você tem essas constituições que ocorrem na própria atmosfera, que esses hidrogênios e esses oxigênios se ligam e se quebram, liberando energia e agregando energia e formando o que a gente precisa como molécula de água, que é totalmente necessária a manutenção da vida na Terra. Então isso engloba esse ciclo e faz com que ele seja um ciclo único em junção com todos os outros. Todos eles são ligados e têm papel fundamental na manutenção da nossa vida. Muito se debate, né, sobre a qualidade da água e a quantidade dessa água disponível para o ser humano, e se levanta que provavelmente a próxima grande guerra, a Terceira Guerra Mundial, ela vai se dar pela falta de água, tá? Porque você tem essas regiões onde você tem uma baixa quantidade de água disponível no seu estado potável, né? Água boa para o consumo, e isso instiga as grandes nações, né, que precisam disso. O Brasil, ele é um país muito abençoado quanto à relação hídrica, né? Nós temos grande parte da água potável do planeta, ela está concentrada no Brasil, nos grandes aquíferos que nós temos, e grandes nações ficam de olho em cima disso também, tá? Em contrapartida,
você tem todo um trabalho para essa manutenção da água, porque é muito fácil você poluir a água. Nós aqui mesmo na nossa cidade, a gente tem um rio que corta a cidade aqui. Mas por que essa água não é potável? Você tem uma quantidade enorme de dejetos que estão largados desse rio que corta a cidade, o que intoxica, né? Essa água aumenta a toxicidade dela a tal nível que ela não é adequada para o consumo, porque outras moléculas se ligam a esse líquido, não vão se ligar à molécula da água, mas vão se misturar ao líquido como um todo, o que aumenta a toxicidade dela. É claro que você tem que fazer todo, poderia retornar, ela se tornar uma água própria para o consumo? Poderia, mas teria que ter um tratamento todo próprio para que ela fosse adequada a esse consumo, o que acaba não sendo interessante para as grandes empresas, para o município como um todo, porque o custo dele é muito alto, tá? Mas ele é extremamente é um recurso extremamente precioso e necessário para a terra, bem como a manutenção das nossas florestas, né? A natureza como um todo, ela é magnífica, e a água, ela se purifica na natureza. A própria manutenção das nossas florestas colabora diretamente para a preservação da água, porque quando você tem um recurso hídrico, você precisa de uma floresta, de uma manutenção da vegetação, para que você mantenha a qualidade da água, porque a água em contato com o calor, ela evapora muito rápido, né? Então, para você ter uma quantidade de água boa disponível para o consumo, você tem que ter uma manutenção da nossa biosfera, das florestas, dos aquíferos, com uma qualidade boa também, tá? As nascentes de rio, elas têm que ser protegidas para evitar que aquelas fontes sequem, né? Ou seja, a água evapore rapidamente e acabe perdendo, saindo do estado líquido e indo para o estado do vapor, tá? E isso é diretamente relacionado. Então não adianta eu devastar grandes áreas de floresta, eu vou diretamente atacar a qualidade da água daquela região, a qualidade da água que abastece determinada região. Certo, pessoal? Espero que tenham compreendido a importância da água e o que é a água para o nosso planeta, tá? Não esqueça, tomem água, muita água. Lembre sempre lá, olha a água mineral. Água mineral, água mineral, água mineral. Você vai ficar legal. Tiriri, tiruru. Grande abraço, beijo, até a próxima aula.